A enfermagem brasileira, enfermeiro Diego Ícaro, aqui direto do Congresso Nacional. Estou aqui no gabinete da nossa deputada enfermeira Ana Paula, que saiu agora, inclusive, vai para uma reunião lá no Palácio do Planalto. Tá bom, gente? Espero que quando ela voltar aí ela traga algumas novidades. Mas essa live eu vim fazer aqui agora com o advogado André Cazucas. Ele passar aí para vocês as interpretações jurídicas a respeito da cautelar que foi julgada ontem, né, do nosso piso salarial da enfermagem. Visões aí, tá? Vistas pelo lado jurídico, como eu sempre trago, tá bom? Caso o 15 já está entrando, vou mandar aqui essa, essas interpretações, na realidade, a respeito daquilo que foi julgado da cautelar pelo STF. Olá, meu amigo Cazucas, tudo bem? Fala, meu amigo, como é que vai, Diego? Tudo bem? Como é que vai a comunidade da enfermagem? Boa tarde. Estou aqui Então, à disposição, a gente segue na luta. A luta parece que não acaba nunca, né? Ela é infinita, quando a gente acha que já concluiu, ela segue. Mas eu acho que é importante a gente trabalhar e tratar para que tudo fique bastante claro e que a decisão ela fique exatamente clara, porque assim, óbvio que tem coisas que a gente queria dizer mais, queria dizer melhor, queria dizer que evoluiu mais, mas é sempre com essa sinceridade que a gente vai levando o nosso trabalho e vamos embora, às suas ordens. certo, Cazucas. Só te mostrar aqui de antemão que eu estou no gabinete da deputada federal enfermeira Ana Paula. Aqui nós estamos dentro do Congresso Nacional, ali embaixo, ó, já está tendo uma manifestação, deixa eu mostrar para vocês, vou conseguir aqui de novo, mas não é uma manifestação de profissionais da enfermagem, é uma manifestação de movimento feminista, se eu não me engano, e é para a gente estar agora, se eu não me engano, ali, ó, a gente está lá cobrando desse Congresso Nacional, eu vi algumas alterações, mas você nada melhor do que falar sobre isso. Caso 500, só para te mostrar aqui novamente, cadê? Deixa eu virar minha câmera. Oi, pronto, voltei. Só para te mostrar aqui novamente, a Ana Paula, ela acabou de sair aqui do gabinete, foi lá no Palácio do Planalto ter uma reunião. Quando ela voltar, eu acredito que eu traga mais algumas informações, novidades, tá bom? Mas vamos falar do julgamento da medida cautelar que foi dado ontem. O jurídico você entende melhor. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz algumas postagens hoje que geraram bastante polêmica. Por que eu estou falando isso, Diego? Porque quando saiu a decisão do ministro Gilmar, inclusive a gente fez uma live sobre isso, nós entendemos ali que o ministro Gilmar ele estava atrelando o piso salarial à remuneração. Inclusive eu resgatei hoje uma postagem que eu fiz no dia em que a decisão do ministro Gilmar foi dada, que o Barroso mudou o voto dele, que tudo aquilo ali, aquela coisa inédita começou a acontecer. Então, nós demos essa interpretação naquela época. Vamos lá. Quando veio o voto do ministro Dias Toffoli, e a gente achava que estava tudo péssimo, mas podia melhorar, podia piorar, o ministro Dias Toffoli inseriu um item, que é o item 4, porque todo mundo sabe que remuneração é diferente de salário base. Remuneração é o total dos vencimentos. Só que ele inseriu no inciso 4 daquela decisão do voto dele, ele utilizou o termo remuneração total. Remuneração total. Daí passou-se a entender que o voto do ministro Gilmar falava sobre salário base. Por quê? Porque o voto do ministro Dias Toffoli utilizava o termo remuneração total e o voto do ministro Gilmar, o termo diferenças remuneratórias, ou seja, utilizava o termo remuneração. Como esse item do voto do ministro Dias Toffoli ele foi retirado, a interpretação que a gente tem, que eu entendo que é a melhor para a enfermagem nesse momento, é óbvio que quando ele fala em remuneração, ele está falando em salário base. Só que qual é a minha preocupação, Diego? Quando ele utiliza o termo remuneração para falar salário base, ele está utilizando o termo de maneira muito pouco técnica. Então ele está utilizando o termo para falar outra coisa. Às vezes o Supremo faz isso, porque o Supremo não é um órgão trabalhista. Porque se o Supremo fosse da Justiça do Trabalho, jamais o Supremo utilizaria remuneração para falar de salário. Porque na primeira aula de Direito do Trabalho você aprende que uma coisa é remuneração, outra coisa é salário.
Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é qual é a interpretação que as entidades patronais, e especialmente os tribunais regionais, vão dar dessa decisão do Supremo. Por quê? Eles vão desconsiderar toda a discussão e vão só pegar a decisão final. Esse é o ponto. Porque quando a gente pega e a gente está estudando desde o princípio e acompanhando voto a voto, a gente entende, você entende, eu entendo, e todo mundo está entendendo que quando ele fala em remuneração, ele está falando em salário base. Só que o ministro lá, o juiz lá do trabalho, da vara de Pindamonhangaba, da vara de Aracaju, quando ele pegar a decisão que vai falar diferenças remuneratórias, ele vai falar, peraí, remuneração é uma coisa, salário é outro. Então, o pagamento vai ser com base no piso, vai ser com base na remuneração e não com base no salário. Então, o que é que resolveria isso? Já que esse me parece ser o entendimento correto. Um embargo de declaração para que o Supremo só explique o que ele quer dizer com esse termo diferenças remuneratórias. Então, diferenças remuneratórias são diferenças para se chegar no salário base e não para se chegar na remuneração total. Esse para mim, é o ponto nevrálgico que ainda precisa ser definido no bojo da cautelar. E nós vemos isso com grande preocupação, né, Cazucas? Porque a lei 14.434, ela foi legislada por mais de 500 deputados, votada a favor, 81 senadores, eu estou cansado de falar isso, e quando chega lá, nós temos agora esse impasse. Eu queria que você fizesse aí um resumo do que ficou decidido, não sei se você tem anotado, tem de cabeça, mas acredito que do que ficou decidido. Então, o piso ele é lei, ele é constitucional e... Perfeito, é exatamente isso. O piso é lei, o piso é constitucional. Diego, não tinha como o Supremo decidir de maneira diversa, porque está lá em emenda constitucional 127. Então, o piso tem previsão na Constituição. Então, o piso é constitucional. A lei do piso é constitucional. Primeiro ponto. Para a iniciativa privada, o piso vai ser pago no prazo de 60 dias, contados lá do dia 15 de maio, que foi o dia da decisão do ministro Barroso com o ministro Gilmar. Então, é a partir daquele dia que contam 60 dias. Não é do primeiro voto do Barroso. A partir de ontem, não, então. Não é a partir de ontem também, não. É a partir do momento em que a liminar cai. Então, veja, existem duas quedas de liminar. Existe a primeira, que é a do ministro Barroso. A segunda, que é quando o Barroso ele reformula a liminar. Então, como ontem a maioria dos votos seguiu o Barroso, e o Barroso disse que no dia da proclamação daquela decisão contavam 60 dias, é a partir daquele dia que vai ser pago para o seletista. Se, aí eu digo, Então, se... pode falar, Diego, desculpa. Era a pergunta que eu ia fazer. Então, 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho, fazendo a conta grossa, para quê? Para quê? Aí a questão do acordo coletivo. E caso não aconteça, o pagamento do piso deve ser como manda a lei. Então, hoje nós estamos no dia 4, 5 de julho, não sei nem que dia é hoje. Já estou perdido em Nárnia há muito tempo, não conto os dias, não durmo, não conto. Quer dizer, vamos aqui agora. Então, começa aí 15 de julho. Seria isso. Perfeito, exatamente. Então, ele vai contar em 60 dias, quase certeza que é 15 de maio, quase certeza que eu estou, assim, você me perguntou, não tenho nada anotado aqui, eu estou trazendo toda a memória que eu tenho. Então, CLT, 60 dias da segunda decisão do Barroso, 60 dias. Se até lá tiver um acordo coletivo, a partir da vigência do acordo coletivo. Não tendo, aplica a lei no prazo de 60 dias. E aí, atenção aos sindicatos de vocês, para não permitir que haja uma negociação para pagamento abaixo do piso. Para quem é da União, quem é servidor da União, pagamento imediato do piso salarial. Imediato. Para quem é de estados, Distrito Federal, municípios e filantrópicos acima de 60%,
para esses vai ser pago quando houver o repasse. Então, até que haja o repasse de maneira adequada, não, o pagamento ele não é obrigatório. Fala, Diego. Certo. Então, vamos lá. A data de 15 de maio, vamos colocar 15 de maio, que foi aquela primeira decisão do Barroso, ela continua valendo, certo? Continua valendo. E referente à segunda decisão, é o que está lá. É isso que eu quero que você explique. Então, 15 de julho, o que é para acontecer? Contando aí esses 60 dias, digamos, foi lá foi 15 de maio mesmo. 15 de julho. Exatamente. Para a iniciativa privada, então já deve ser pago proporcional os dias do mês de julho. Então, até o dia 15 é pago o salário sem o piso. Do dia 15 ao dia 30 já é computado o salário com o piso remuneratório, com o piso do Supremo. Não, nesse caso, não tem retroativo. Nesse caso, o único retroativo que tem é aquele de outubro, acho que é outubro do ano passado, né? Que agosto, aquele de agosto do ano passado, em que até quando a liminar ela suspendeu o piso da enfermagem. Mas então tem que pagar aí no fim do mês de julho, já uma parte do salário já é pago com o piso da enfermagem. Para quem é seletista, empregado privado. Porque estava tendo entendimento, Casucas, que 60 dias eles começariam a contar a partir da data de ontem, né? Que saiu aí o acordo. Então, ontem, inclusive, eu fiz uma live, né? Com o nosso presidente aqui do Conselho Regional de Enfermagem e deixar a enfermagem. Olha, gente, isso aqui pode mudar. É o nosso entendimento. E agora nós temos aqui o entendimento do André Casucas, que é um advogado renomado lá de Sergipe, sempre aí na luta pela enfermagem, junto do nosso querido Conrado, do nosso querido Marcelo, lá de Sergipe. Inclusive, ó, aperta aqui na bolinha, vai ter o nome André Casucas, segue ele, porque informações consistentes ele tem. Então, o que nós estávamos prevendo ontem, de que a data de 60 dias começava a partir de ontem, não tem fundamento. Então, vamos lá. É claro que o Supremo, ele sempre pode nos surpreender, sabe, Diego? Até porque eu acho que essa lei é toda constitucional. Eu acho que o voto do Fachin deveria prevalecer junto com a da ministra Rosa Weber. Mas como o voto prevalente é o voto do Barroso, e o voto do Barroso fala em data da decisão, a decisão dele, individual, foi lá atrás. Então, como o colegiado acompanha o Barroso, ele acompanha a decisão que foi proferida, nos exatos termos. Então, ele não acrescenta, porque assim, se ele acrescentasse algo do voto do ministro Toffoli, mas ele não acrescenta. Então, nesse caso, a meu ver, o meu entendimento, e eu acho que se isso não acontecer, contraria a decisão de pagamento imediato, parcial, no fim deste mês. Entendi. Certo, Casuca. Então, falamos aí da questão dos seletistas e agora vamos falar da questão aí dos funcionários públicos, estados, municípios, filantropias que atendem aí até 60%, né, do serviço do SUS. Que ponto que ficou decidido? Nesse caso, para mim, junto com a estipulação de carga horária, foram os piores pontos possíveis na decisão. Por quê? Porque ele condiciona filantrópicos e os demais entes federativos, União, Estados e daí por diante, ao repasse da União. Então, se o repasse chegar, há obrigação de pagar. Se o repasse não chegar, não há obrigação de pagar. Então, vai depender aí do repasse da União. Nesse momento, é todo mundo cobrando aí a ministra Nízia para que esse repasse ele saia, porque o pagamento pode ser feito de maneira imediata. Agora, depende do repasse. Lembrando que já no mês de maio havia dotação orçamentária, que nós estivemos, eu estava com você no dia que a PLN 5 foi votada, e havia lá previsão de pagamento já para o mês de maio. Então, para o funcionário público, ele teria direito a esse retroativo assim que o repasse da ministra Nízia ele acontecer. É isso? Exatamente.
O seletista só tem direito ao retroativo de agosto. O servidor público tem direito ao retroativo lá referente ao mês de maio. Agora, esse retroativo, ele está condicionado ao repasse da União. Ele não vai ser feito às expensas dos municípios, dos filantrópicos e daí por diante. Certo, Cazucas. E outra informação que é de tamanho grande para a enfermagem. A maioria dos nossos funcionários públicos, aliás, todos, não faz 44 horas. O Supremo Tribunal Federal, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, estipulou aí uma carga horária de 44 horas para o pagamento do valor integral do piso salarial. Eu digo contrariando por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que para trabalhadores da área onde a carga horária seja de 30 horas. Então, nós vemos aí medidas que foram obedecidas, né, no caso, inclusive, pelo STF, de cumprimento de orientações da ANS, sendo agora, né, ao meu ver, desobedecidas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa carga horária, como ficam os profissionais que trabalham menos que essa carga horária. Veja, então o que é que acontece aí, pessoal? Essa decisão, mais uma vez, o STF vem em desacordo com tudo aquilo que a gente previa, ele legislando de maneira negativa, a gente sempre fala, de maneira positiva, a gente sempre fala que o STF é legislador negativo, que ele decide quando a norma é inconstitucional, só que nesse caso, infelizmente, ele atrela a carga horária de 8 horas diárias e 44 horas semanais em desacordo com as normas internacionais, com as premissas da Organização Mundial do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e daí por diante. Então, nesse ponto, infelizmente, ele autoriza o pagamento do piso salarial de maneira proporcional àqueles que operam uma carga horária inferior às 8 horas diárias e 44 semanais. Lembrando que essa matéria ela ainda tem duas chances de ser resolvida. A primeira chance é que haja um projeto de lei alterando a 14434 e estabelecendo carga horária. E dizendo a carga horária é 30, é o que a gente espera que seja 30, porque é a bandeira histórica da enfermagem das 30 horas. Ou então, se chega assim no meio termo, é 36 horas, mais 40, 44 horas, ninguém faz. A gente sabe que as cargas horárias são de 24, 30, 36 horas, quase ninguém, ou praticamente ninguém, faz a carga horária de 40 horas. Então, infelizmente, aí acaba-se tendo esse pagamento na proporcionalidade do piso. Infelizmente. Tendo esse entendimento da questão das 44 horas, cabe um embargo de declaração, já aquele que você falou, já que nós temos, por exemplo, muitos municípios que fazem 30 horas. Aqui no DF nós temos as 20 horas. Você acha que cabe também estar com esse recurso? Que entraria a Advocacia Geral da União? Cabe sim. A Advocacia Geral da União pode entrar com os embargos de declaração. O próprio Ministério Público Federal pode entrar com os embargos de declaração para que se esclareça essa situação também daqueles que exercem o trabalho já hoje com menos de 40 horas. Porque qual eu acho que pode ser a modulação a ser feita, Diego? A modulação é, para os que forem contratados daqui para frente, se observar a carga horária estabelecida na decisão, mas para os que já exercem na data de hoje, que se aplique o piso para a carga horária já desempenhada. Então, acho que essa pode ser uma modulação de efeitos que o Supremo Tribunal Federal pode dar aí nesse caso, pode dar nessa situação. Então, ao meu ver, para a questão da carga horária, caberia sim o embargo de declaração e também caberia embargo de declaração para que ele diga expressamente que salário base o piso é salário base, que ele retire a expressão diferenças remuneratórias da decisão, porque essa expressão diferenças remuneratórias, ela vai levar a diversas interpretações Brasil afora, e muitas vezes você sabe que, infelizmente, a corda estoura para o mais fraco, né? A luta contra o trabalhador. Cazucas, e ontem aqui em Brasília nós tivemos cenas lamentáveis
Queria fazer até que é uma menção ao nosso colega, né, que ontem foi agredido por policiais, foi detido, entendeu? E queria falar para quem está assistindo essa live que a enfermagem ela é da paz. Nós estamos lutando por um direito conquistado. Eu queria relativizar novamente a nossa lei, ela não é uma lei que foi feita, escrita, votada por aquele Congresso ao apagar das luzes. Muitas vezes a gente vê, né, senadores aumentando os próprios salários, passando uma boiada nos últimos dias ali do final do... É um dia antes do recesso parlamentar, né? Agora de julho, um dia do recesso parlamentar de dezembro, dando canetada e criando leis. A nossa lei ela foi trabalhada, é uma lei que já tem esse registros de luta dela de 1947. Esse PL 2564 ele é de 2020 e foi uma lei que unanimamente ela foi aprovada tanto no Senado, porque 81 dos 81 senadores eles votaram sim a PL 2564, e dos 513 deputados, só quem votou contra foi os deputados do Partido Novo, o líder do governo e o filho do ex-presidente, tá? Só quem votou contra foram eles. Então, é uma lei que tem unanimidade. E o respeito do povo, aliás, e o direito do povo ao voto em eleger os seus senadores e deputados, ele está sendo, ao meu ver, desrespeitado. Porque a nossa lei, Casucas, eu lembro que eu gravei um vídeo com a deputada Leda Sadala, que ela era da base do ex-presidente, e gravei, junto dela estava um deputado de Minas Gerais, eu esqueci o nome dele, que ele era da oposição, totalmente oposição. E juntos ele falou, eu falei, a enfermagem dos deputados da esquerda e da direita, senadores da esquerda e da direita, pela lei do piso. A nossa lei ela não foi feita na canetada, não foi de noite, ela teve unanimidade. Então, os ministros do Supremo deveriam, no maior entendimento, saber que esse é o desejo, os anseios da população que elegeram aqueles representantes. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da harmonia entre os poderes, tá? Para que o pessoal entendesse que o STF fez isso aí, ao meu ver, sem poder. Não, então a gente está falando aí, Diego, de legitimidade democrática. O que é que acontece? Os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. E existe um sistema dentro do direito chamado de sistema de freios e contrapesos, que veio lá do direito norte-americano, em que os poderes eles se controlam. Então, o poder judiciário ele existe para controlar a administração pública e o poder legislativo. De que forma? Atuando na ilegalidade. Então, quando houver uma ilegalidade da administração pública, o poder judiciário declara a ilegalidade. Quando uma ilegalidade do poder legislativo, o poder judiciário declara a ilegalidade. Nesse caso, quando a gente fala em processo legislativo, seria uma inconstitucionalidade. Então, o Supremo ele poderia, se a norma fosse inconstitucional, ele poderia declarar a inconstitucionalidade, até para não virar bagunça. E o Legislativo fazer o que quiser em desfavor da Constituição. Então, isso é uma ferramenta fantástica no Estado Democrático de Direito. Qual é o problema? O problema é quando um desses poderes ele excede a atribuição que a Constituição lhe estabelece. Então, quando o Poder Judiciário está agindo conforme o que a Constituição estabelece, está perfeita a harmonia dos poderes. No momento em que ele deixa de ser um legislador negativo, faz controle de constitucionalidade, e passa a ser um legislador positivo, que começa a dizer, não, a norma tem que ser assim, assim ou assado, nós temos aí, pessoal, uma forma de decidir que, a meu ver, contraria enormemente a Constituição Federal. Então, o Poder Judiciário ele passa a ter um dirigismo e um protagonismo que a ele não cabe. É exatamente o que você disse. Se fosse uma norma aprovada no apagar das luzes, se fosse uma norma que não tivesse apoio social, amparo social, reconhecimento como legítima pelo país inteiro, tudo bem,
que o Supremo Tribunal Federal aí entrasse em campo, como já entrou em algumas situações, quando, por exemplo, ele aprovou a pesquisa com células-tronco embrionárias, quando ele aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, ele atuou como legislador positivo. Quando ele disse que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Mas por quê? Porque a lei estava em descompasso com a realidade. Completamente em descompasso. Nesse caso, não. A lei está compassada com a realidade, ela é moderna, ela atende aos anseios sociais e, infelizmente, nesse caso, o Poder Judiciário, a meu ver, ele ultrapassou da sua competência, usurpou a atribuição do Poder Legislativo e acabou aí sendo um legislador positivo nesse caso e prejudicando toda uma categoria. Uhum. Queria agradecer aí, Cazucas. Eu acho que as principais dúvidas do pessoal nós tiramos. Eu estou sem voz porque eu ando sem voz, mas também porque esses últimos dias foram dias de conversar muito com a enfermagem, muitos dias de gritos de ordem, muitos dias de participação ativa nos movimentos grevistas que aconteceram aqui em Brasília. Tá? Ontem, né, até o pessoal perguntou, Diego, por que você não foi? Eu estava acabado. Eu acordei, parecia que eu tinha levado uma surra, entendeu? Desses últimos dias, minha garganta está do meu lado, entendeu? Mas é luta por cima de batalha. E só para a gente finalizar, desculpa tomar mais esses minutinhos do seu tempo. É por isso que eu peço para vocês, pessoal, o Cazucas, ele dedica o tempo dele, não cobra nada. Isso aqui é uma consulta jurídica e a do Cazucas, ela é muito bem paga. Quem contrata ele, os melhores advogados, se não for o melhor de Sergipe, uma pessoa que está sempre com a gente. Então, aperta aqui na bolinha, segue o Cazucas, tá? Você que ainda não seguiu, ele sempre traz informações a respeito das nossas lutas políticas. O Cazuca também sempre traz informações a respeito de concursos, já que o Cazucas, ele, e até vou fazer um merchanzinho, né? Ele é um dos donos aí do principal do principal cursinho de concursos lá de Sergipe. Então, segue aí o Cazucas, ajuda no trabalho dele. Cazucas, só o resumão do que foi definido para a gente poder encerrar essa live. Vamos lá, para a gente concluir, Diego, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tem muita gente que não te conhece pessoalmente, eu tenho a satisfação de conhecer, de poder lhe chamar de amigo e de dizer o quanto eu acompanhei essa luta. Se hoje a gente não chegou no 100%, a gente chegou aí nos 70%, nos 80%, mas ninguém acreditava que a gente chegaria nos 5%. Aquelas conversas que a gente tinha antes de materializar, quando não tinha nem projeto direito, e quando todo mundo dizia que a enfermagem nunca ia ter piso, nunca ia ter dignidade, nunca ia se fortalecer, e você dizia, vai sim, vai acontecer, você vai ver e vai ser aprovada. E eu acreditei, tanta gente acreditou, e o inconsciente coletivo acreditou. E hoje a gente já chegou aí nos 70%, 80%. Tem 20% para chegar? Tem, mas a luta continua. Então vamos seguir lutando. O que a gente tem hoje para o seletista, 60 dias da decisão do ministro Barroso, já tem que pagar o piso. Piso atrelado, infelizmente, à carga horária. Então, carga horária de 8 horas diárias ou 44 semanais, que é isso que a gente precisa resolver. Ainda melhorar para desatrelar dessa carga horária. Tem duas coisas. Desatrelar da carga horária e pensar nos reajustes. Né? Voltar àquela situação do INPC e daí por diante para fazer os reajustes da lei do piso. Em relação à decisão para os servidores públicos, ele começa a pagar no momento que houver o repasse da União, a não ser que seja servidor da União, que começa a receber de maneira imediata. Eu entendo que caberia aí embargo de declaração, primeiro, para que se suprimisse o termo remuneração da decisão final e se colocasse vencimento base, para não pairar mais dúvida, mas o entendimento, a minha interpretação é de que quando ele fala lá, remuneração, ele está falando no sentido de vencimento base, mas eu acho que caberia aí. A filantropia, ela para acima de 60% SUS, ela está na mesma situação da administração pública, de municípios, de Distrito Federal, de estados. Vai pagar a medida do repasse da União Federal. A União Federal fez o repasse, ela vai realizar o pagamento. Beleza? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos a situação. André, pode mudar? Pode, porque o Supremo Tribunal pode ainda dar uma outra explicação, pode falar mais alguma coisa, pode dizer que vai se aplicar imediatamente
ou a decisão do pagamento conta 60 dias a partir de hoje, mas não é esse o meu entendimento. Eu entendo que, como se referenda à decisão do Barroso, é a partir do momento da decisão definitiva do Barroso, e pode sim, a União pode fazer o repasse de maneira imediata. A União fazendo o repasse ao pagamento imediato, e se ela fizer o repasse do retroativo, pagamento do retroativo com data de maio, porque em maio já havia previsão no orçamento, quando a PLN 5 foi aprovada alterando a lei orçamentária anual para o exercício de 2023. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Diego, estou à sua disposição. E olha, não desiste não, porque você é fundamental, foi e continua sendo, e vai continuar sendo fundamental para que isso tudo aconteça. Veja, ó, você está aí. Você entende que você fez parte da construção de deputados pelo Brasil, você fez parte da construção de vereadores pelo Brasil, você está hoje no gabinete de uma deputada federal, e o ano passado, em setembro, você me mandou um áudio, eu tenho esse áudio até hoje, me pedindo apoio para gravar um vídeo para a deputada federal, para a candidata a deputada federal Ana Paula. E hoje Ana Paula é deputada federal, foi eleita. Então essa contribuição é fundamental. Meus parabéns por essa construção. E olha, pode contar comigo para o que der e vier. Vamos embora, galera. Beijo no seu coração, Diego. Beijo no coração de todo mundo. Vamos lá. Obrigado, Cazucas. Vou encerrar aqui a live com o Cazucas, pessoal. Vou tirar ele aqui um pouquinho só para me mostrar para vocês onde é que eu estou. Como eu já pedi para vocês, sigam aí o nosso querido André Cazucas, tá? Ele que sempre tira um tempinho, e é como ele tá falando. No passado eu liguei Cazucas, pede voto para Ana Paula, e a gente está aqui, ó, no gabinete da Paula. Ela saiu agora, foi lá para o Palácio do Planalto, tá? Vamos ver o que é que ela traz de novidade após essa reunião. Não sei se a reunião tem essa temática. Queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Matheus, do Mobiliza Enfermagem, que está aqui conosco nessa live. Queria mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo essa live, uma live que retirou aí todas as dúvidas, de acordo com a visão de um advogado, né? Uma pessoa que estudou direito, não é a visão de um enfermeiro. Afinal, eu sou imperfeito. As informações que a gente tenta passar aqui, pouquíssimas vezes, elas vão aí com algumas intercorrências, mas sempre que a gente pode, a gente tenta consertar. Então, Cazucas, ele falou a respeito da questão desse termo remuneração, a respeito da questão da carga horária, a respeito de hospital público e de hospital particular. Eu vou deixar essa live salva, tá? E novamente mostrar para quem não viu, ó. Ó, pessoal, nós estamos aqui dentro do Congresso Nacional, e ali fora está acontecendo uma manifestação, acredito eu que não seja da enfermagem, entendeu? Mas é ali que é para a enfermagem estar agora exigindo que esse Congresso, tá? Que a Advocacia Geral da União, bom, é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês. Sigamos juntos na luta pela valorização brasileira. Os está com suas condicionantes, nós estamos trabalhando o máximo possível aqui, junto à enfermeira Ana Paula, junto de Bruno Farias, junto aí de Alice Portugal, junto de Fabiano Contarato, essas pessoas que têm nome na história, Carmen Zanotto Lages, pelo pagamento total do piso salarial, mas até o presente momento é o que nós temos é isso, tá bom? Um abraço a todos vocês, me sigam no canal do YouTube, o link está na bio, ou você vai lá no YouTube e coloca youtube.com/@enf, ou procura por meu nome que você vai estar lá. A respeito do livro, pessoal, que eu estou escrevendo, estava aguardando esse questionamento do capítulo final para poder dar continuidade à história e terminar ela. Você pode ter o seu nome no livro, tá? Depois manda lá um direct que eu vou te mandar aí as informações do livro sobre os bastidores da aprovação da lei do piso salarial. Vou desligar essa live aqui. Espero que tenha tirado as dúvidas de todos vocês. Vai ter peso, sim. Peso a lei é constitucional e a gente segue na luta. Um abraço. Tentando fechar a live aqui, não consigo. Cadê o X? Nossa, gente. Agora a live não quer. Pronto.